sente que você foi separada para algo que você não sabe o que é? Você sente o peso de uma inquietação, de uma voz que vem dentro de você dizendo: você está sendo chamada. Nesse vídeo, com a direção do Espírito Santo, eu vou falar para você sobre o que é o chamado espiritual. Que talvez pela primeira vez você vai entender o que realmente está acontecendo com você. O que é um chamado espiritual? Segundo a Bíblia, em Jeremias 1 e Isaías 6, está muito bem explicado. Vamos lá. Aqui em Jeremias 1, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O que quer dizer Jeremias 1, versículo 5? Jeremias revela que o chamado ele precede o nascimento físico. É um desígnio eterno estabelecido somente por Deus antes da sua existência aqui na Terra. Não é uma escolha humana, é uma escolha de Deus. E o chamado de Jeremias, o que vai falar com você? É Deus quem chama, não é eu, Elis, não é outra pessoa humana. É Deus quem chama. O chamado, ele vem diretamente com um propósito, que é profetas às nações. E ele é acompanhado de uma consagração, te santifiquei, Deus dá autoridade. Eis que ponho as minhas palavras à tua boca. Então, é muito forte isso. E aqui em Isaías 6, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías, Isaías 6, versículo 8, ele tem uma visão diretamente do trono de Deus, onde ele reconheceu a glória, a santidade do Senhor, e ele sentiu o pecado dele. Ai de mim, estou perdido. Eu fui purificado com as brasas do altar e eu respondi logo de prontidão: eis-me aqui. Então, o chamado de Isaías para você, ele começa com uma visão, uma revelação da glória. Ele passa por uma quebra e purificação e ele leva a uma resposta voluntária de imediato. Eis-me aqui. Então, o chamado bíblico, portanto, ele não é um convite, ele é uma convocação. Ele está te convocando para um despertar para algo eterno. É Deus que está marcando um encontro transformador com você. E antes dele marcar esse encontro, ele tem alguns sinais espirituais que também antecede esse chamado, para você saber que esse chamado é realmente para você. Então, os chamados, geralmente, eles são precedidos por movimentos com o Espírito Santo na sua vida. Alguns sinais espirituais pode incluir um incômodo interior, né? Essa sensação de que existe algo a mais que uma vida comum, porque toda a vida no mundo, do sistema do mundo, já não te satisfaz mais. Pessoas, lugares, já não te satisfaz mais. Então, Jeremias sentia isso. Ele havia dentro do coração dele um fogo ardente. Jeremias 20, versículo 9. Então, essa sensibilidade espiritual, ela começa a aumentar. Então, você começa a ter sonhos, você começa a ter visões, você começa a ter essa inquietação, você começa a ter lágrimas durante um culto, você vai querer ir para uma igreja, e aí você vai chegar lá no culto e
a palavra vai falar com você, as leituras bíblicas vai falar com você aqui, ó. As leituras vão falar com você e você vai chorar, porque você chorando, você está confirmando que a palavra está correta para você. Então você vai ter uma quebra emocional, você vai ter crises, você vai ter momentos de dor, momentos de perda, momentos que o vazio gera um clamor por direção, você vai clamar palavras confirmatórias, então pessoas próximas de você, pastores, profetas, textos bíblicos, coincidentemente vão dizer a mesma coisa várias vezes. Então você vai no culto, o pastor falou lá, aí você chega em casa, você abre a sua Bíblia falou a mesma coisa que o pastor falou. Então é uma confirmação. A presença em comum de Deus. Então quando você sente a presença verdadeira de Deus, você chora, você tem tremores, você tem uma sensação no corpo de arrependimento profundo, você tem uma consciência do sagrado, que você está diante de um sagrado. E aí começa a aparecer as resistências quando você tenta fugir do seu chamado. Então, biblicamente e espiritualmente, se você fugir do seu chamado, você vai ativar conflitos internos dentro de você e conflitos externos, circunstâncias que vão aparecer na sua vida que vai ser bem desafiador para você. Então, exemplos bíblicos de pessoas que fugiram do chamado, Moisés, por exemplo, ele tentou recusar por se considerar incapaz. Isso está em Êxodo 4, versículo 10. Jonas, quando fugiu, ele enfrentou uma tempestade no mar. Jeremias mesmo tentou se calar, mas a palavra queimava dentro dele, como eu li agora, capítulo 20, versículo 9 de Jeremias. Então, essas resistências, ela vai surgir para você como uma autossabotagem, dúvidas, procrastinação, medo, ataques espirituais, perturbações, confusão mental, isolamento, rejeição de pessoas próximas. Pessoas próximas de você, você não quer ver, você não quer estar perto, você quer distância, você vai sentir uma guerra emocional, tristeza, sem explicação nenhuma, você vai estar numa insatisfação geral. Se você fugir do seu chamado, vai gerar um peso para você, uma inquietação, um silêncio interior, mas você não vai ter paz fora da rota do seu propósito. E como responder o seu chamado, o seu propósito com obediência? Como Samuel fez em 1 Samuel, capítulo 3, versículo do 4 até o 10, Samuel ouve o chamado de Deus, mesmo sem entender nada lá no início, mas ele aprendeu a ouvir e respondeu com prontidão. Então, Samuel, a resposta do Samuel é uma sensibilidade que você vai ter quando você conseguir ouvir, mesmo sem entender. Ele buscava uma orientação, ele estava nessa busca, né, espiritual, e ele também pôde ajudar a discernir a voz de Deus para Samuel, né? Então a resposta de entrega do Samuel foi: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, depois de vários chamados. Então ele entendeu isso. E para você responder com obediência, separa um tempo para você ouvir de verdade, em silêncio. Você precisa parar com os ruídos do mundo, do sistema lá fora. Você para em silêncio e em oração. Diga com fé
Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se submeta a uma direção espiritual, alguém maduro para te ajudar nesse seu início, né? Nessa sua caminhada. Começa com quem está à sua frente, porque Deus confia quando somos fiéis no pouco, e aí depois vem no muito. E o que vai mudar quando você diz sim de verdade para o seu chamado? Quando você responde sim, o sim muda tudo, transforma, ele libera o céu sobre a sua vida. E o que vai mudar? Você entra no seu propósito eterno, você ativa seus dons, eles vão despertar, você alinha sua voz diretamente com o Espírito Santo, seus passos são guiados, as suas missões são divinas, resistência vira autoridade para você. A unção, ela vai se multiplicar. Quem eu envio, eu também capacito. Então, assim, ele não está procurando quem é preparado. Ele vai capacitar no caminho. E quais são os efeitos visíveis para você? As portas sobrenaturais, elas vão se abrirem. As pessoas, elas serão tocadas com mais facilidade. A provisão. Provisão abrange tudo, né? Mas a provisão vem por vias inesperadas. Você vai sentir uma paz no meio de uma guerra, mas você vai sentir uma paz profunda. Eu estou vivenciando tudo isso e falo com clareza aqui, ó. Deus não procura realmente as pessoas que já estão preparadas. Deus procura quem tem o chamado e quem tem a coragem de responder: eis-me aqui. Esses são os sinais espirituais que antecedem o chamado. A resistência quando você tenta fugir do seu chamado. E esse é um vídeo que, se confirmou para você algo aí dentro do seu coração, comenta aqui. Sim, eu realmente fui chamada. Deus está levantando gerações e que vão transformar a realidade, e você pode fazer parte dessa geração, ok?